Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Jesus é divindade. Ele é consonante, coeterno, consubstancial com Deus Pai. Em diversos versículos, diversos textos, no contexto bíblico, Jesus mesmo mostra que ele é divindade. No livro de Êxodos, capítulo 3, versículo 13 e também 14, quando o povo hebreu estava cativo do Egito, Deus escolhe Moisés para ser o libertador do povo. E Moisés tem uma visão da sarça ardente. E depois de um diálogo, Moisés pergunta à sarça ardente: quando eu estiver com os filhos de Israel, a quem eu devo anunciar para que eles creiam em mim? Aí Deus fala: eu sou o que sou. Você diz a ele que eu sou, enviou você. Eu sou, enviou você. O nome de Deus. Mais tarde, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28, ele vai dizer: quando vocês levantarem o Filho do Homem, quando vocês crucificarem o Filho do Homem, vocês vão ver que eu sou. Então, o próprio Jesus, nas suas palavras, ele diz: eu sou o que sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Redentor. Eu sou o vosso Deus. Ele mostra a sua consubstância, a sua perfeita com Deus Pai. Numa segunda passagem, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 a 30, Jesus está no templo de Herodes, no pórtico de Salomão, e os judeus procuram Jesus e perguntam a ele: Jesus, você é o Cristo? Afinal, tu és o Cristo? E Jesus, no caso, responde: eu vos tenho revelado isso pelas minhas palavras, mas vocês não creem nas minhas palavras, e não creem porque vocês não são as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas conhecem a minha palavra, ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me conhecem e elas me seguem. E eu concedo a elas, as minhas ovelhas, a vida eterna, e elas jamais perecerão, e jamais alguém poderá tirá-la das minhas mãos. O Pai, que está nos céus, que me deu essas ovelhas, ele é mais poderoso do que todos, e ninguém as tira da mão de meu Pai, porque eu e meu Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Naturalmente, após uma declaração bombástica dessa, quiseram apedrejar Jesus, e ele precisou fugir. Também na sua representatividade, ele se mostra a Filipe como quem vê Jesus vê a Deus Pai. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8, 9 e 10. Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus retruca:
Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me conheceis ainda? Por que você pergunta, mostra-nos o Pai? Estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Por que me perguntas, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede nisso. Ou não credes nisso? Jesus afirma que ele é a representação fiel de Deus Pai e Deus Pai é representado nele, Jesus. Então, nesse diálogo com Filipe, que está no capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 8 a 10, Jesus mostra a sua representatividade. Ele também mostra nas suas palavras. No mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 24, Jesus afirma: quem não me ama, não crê nas minhas palavras. Pois bem, as palavras que eu vos tenho dito, as palavras que eu vos tenho anunciado, não são minhas, mas daquele que me enviou. Mas daquele que me enviou. Ele está mostrando a consonância perfeita entre as suas palavras, toda ela, e a palavra que representa a vontade de Deus Pai. Uma outra passagem que mostra a divindade de Jesus e a sua perfeita consonância com Deus Pai, quando ele manifesta a sua glória. A sua glória é, no caso, eterna, e ele se mostra co-glorioso com Deus Pai. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, durante a oração sacerdotal, Jesus diz: Pai, glorifica a teu Filho com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Em João 17, 5, Jesus proclama que ele é eterno como eterno é o Pai, glorioso com a mesma glória de Deus Pai. E numa outra passagem, no mesmo Evangelho de João, ainda no capítulo 17, mas no versículo 24, Jesus diz, ainda na sua oração: Pai, aonde eu estiver, te peço que também estejam comigo todos aqueles que tu me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Todos aqueles que tu me destes, para que participem da minha glória, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Jesus está aí, no caso, anunciando a sua escolha desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, como sumo sacerdote da nova aliança, como aquele que foi escolhido por Deus Pai, digamos assim, como o sumo sacerdote da nova aliança, o que está bem explicado na sua, digamos, humilhação, em Filipenses capítulo 2, quando Paulo explica que Jesus foi, no caso, enaltecido, engrandecido na sua humilhação, quando ele humilhou-se em semelhança de figura humana. Ele foi elevado por Deus Pai, sumo sacerdote da nova aliança. Assim nós vemos em Êxodo, o eu sou, nós vemos na conversa dele com Filipe, nós vemos que o poder de sua força é o poder da força de Deus Pai. Ele mostra que a sua glória é coeterna como a glória de Deus Pai.
e que ele, por Deus Pai, foi eleito antes da fundação do mundo como sumo sacerdote da nova aliança. Então nós vemos assim provas contundentes, irrefutáveis, da divindade de Jesus, embora seja outra pessoa, são três pessoas na Triunidade Santa. Jesus e Deus Pai são coeternos, coesos, co-gloriosos e co-substanciais. Espírito puro, eterno. Então Jesus foi homem na sua humilhação, quando o Verbo encarnado. Mas ele voltou ressurreto aos céus como Espírito, porque ele, Jesus, é Espírito, como Espírito é Deus Pai. Que Deus abençoe você nessa mensagem em nome de Jesus, para que você tenha alguns elementos para você provar aos contradizentes a unicidade de Deus Pai e a unicidade de Deus Filho. O mesmo poder, a mesma glória, desde a eternidade. A vontade de um é a vontade de outro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.